inovação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá! A forma como a gente enxerga a deficiência motora mudou, e muito. Hoje vamos mergulhar nessa transformação. Ver como uma história que era contada só com base em limitações, hoje é uma história de potencial. E a grande chave para essa virada está naquilo que a ciência descobriu sobre o nosso cérebro. Para começar, vamos falar de algo que parece simples, mas que faz toda a diferença: as palavras. A maneira como a gente fala sobre deficiência evoluiu demais, e essa evolução na linguagem mostra uma mudança gigante na nossa forma de pensar. Essa linha do tempo aqui é a prova de que palavras não são só palavras. Elas moldam a realidade, sabe? A gente saiu de termos que basicamente definiam alguém como uma tragédia para uma linguagem que coloca a pessoa em primeiro lugar. Essa jornada de aleijado para pessoa com deficiência não foi à toa. Ela representa décadas de luta por dignidade. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, tem um modelo médico. A lógica dele é: o problema está na pessoa. Vamos tentar consertar. Do outro lado, o modelo social vira o jogo completamente. A pergunta dele é outra. E se o problema não for a pessoa, mas o mundo ao redor dela? A limitação de verdade não está no corpo, mas sim na escada onde deveria ter uma rampa, na atitude que exclui. São essas barreiras que criam a deficiência. Ok, com essa base bem estabelecida, vamos a uma definição mais clara, mais moderna, do que de fato é a deficiência motora. Essa definição, que vem lá do decreto número 5.296 de 2004, é muito importante porque ela coloca o foco na função. Ou seja, a questão não é a aparência, e sim o impacto que aquela condição tem no dia a dia, na capacidade de realizar as atividades. Saber se a deficiência é congênita ou adquirida muda tudo. Pensa só, uma pessoa que já nasce com paralisia cerebral, por exemplo, vai desenvolver suas habilidades de um jeito totalmente diferente de alguém que sofre uma lesão na medula mais tarde na vida. Entender isso é crucial para o tipo de apoio e reabilitação que vai ser oferecido, porque cada jornada é única. Essa tabela funciona quase como um mapa do impacto funcional. Termos como monoplegia ou tetraplegia não são só jargão técnico. Eles nos ajudam a entender o alcance da condição, se o desafio está concentrado em um único braço ou se envolve o corpo todo, por exemplo. Bom, agora a gente chega no ponto alto, no momento ahá. É a ciência que está por trás de toda a esperança e de todo o progresso nessa área. E olha, é fascinante. Muitas vezes, a gente associa movimento só com os músculos, né? Mas o verdadeiro centro de comando, o maestro de toda a orquestra, está aqui, no sistema nervoso central. E o mais incrível é que esse maestro não precisa seguir a mesma partitura para sempre. Ele pode reescrever a música. E é aqui que tudo muda. Plasticidade neural. O cérebro não é uma peça de concreto, fixa e imutável. Pelo contrário, ele é extremamente adaptável. É como se fosse uma cidade que, quando uma rua principal é bloqueada, consegue criar novos desvios, novas avenidas para manter o trânsito fluindo. Mas como essa reforma cerebral acontece na prática? Primeiro, o cérebro cria novas conexões, as sinapses. É a base de qualquer aprendizado. Depois, ele fortalece as conexões que são mais usadas e, claro, enfraquece as que não são. É um processo constante de otimização. E ele vai além, pode até reorganizar funções, fazendo uma área do cérebro assumir o trabalho de outra que foi danificada. Um processo dinâmico de adaptação que não para nunca. Certo, essa ciência toda é incrível, mas como a gente tira isso do laboratório e leva para o mundo real, para a educação, para o desenvolvimento das crianças? Vamos ver como isso funciona. Existe um período de ouro, os primeiros 1000 dias de vida de uma criança. Nessa fase, da concepção até os 2 anos, o cérebro ele tá a todo vapor. A plasticidade está no auge, o que torna qualquer estímulo nesse período algo extremamente poderoso. Então, intervir cedo é aproveitar essa janela de oportunidade ao máximo. É como construir a fundação de um prédio. Se a base for super sólida, tudo que vier depois vai ter muito mais chance de se desenvolver bem. Por isso, educação inclusiva não é só matricular um aluno numa sala de aula e pronto, problema resolvido. Não, é preciso criar todo um ecossistema. A mudança tem que ser estrutural, tem que envolver a família, os professores, políticas de acessibilidade, tudo e todos trabalhando juntos em sintonia. Agora vamos juntar todas essas peças e ver como isso nos leva a uma conclusão muito forte sobre o tipo de mundo que a gente pode e deve construir. Essa citação da Montaigne resume tudo de forma perfeita. O foco tem que ser na capacidade, no que é possível e não na limitação.
É uma virada de chave mental que abre um universo de possibilidades. E essa é a grande lição. A ciência da neuroplasticidade nos dá a prova de que o potencial de desenvolvimento existe em todo o mundo. E com essa prova em mãos, a gente tem não só a chance, mas o dever de construir uma sociedade mais inclusiva. O nosso foco muda, de procurar déficits para criar oportunidades. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Inclusão não é só uma teoria bonita, um conceito abstrato. É uma ação. É algo que cada um de nós pode praticar. A mudança sempre começa com um primeiro passo.